Afinal, o que é a morte? A morte, tão falada, comentada, poetizada, romanceada e que ainda assusta muitas pessoas. Para onde vamos? O que acontece quando a morte chega? Será possível escapar da morte? Ou a morte de fato é uma fatalidade? E o Espiritismo, que vive aí proclamando a alma imortal, o que tem a dizer sobre a morte? O Espiritismo diz que a morte é sim uma fatalidade. Nenhum ser humano que nasce e vive escapa da morte mais cedo ou mais tarde. Mas apesar de ser uma fatalidade, a morte não é uma dor. A morte não é o fim, porque o Espiritismo nos ensina e demonstra que a vida continua depois da morte. Que a morte, na verdade, é apenas a do corpo, o corpo físico, orgânico, que estamos utilizando por empréstimo nesta encarnação, nesta existência. Porque somos espíritos ou almas e vamos continuar a viver. Mas viver como? Se o corpo foi para debaixo da terra, se o corpo foi para o túmulo, se o corpo foi cremado, nós vamos viver com o corpo espiritual, que chamamos de perispírito. E depois, vivendo no mundo espiritual, vai chegar o tempo de uma nova encarnação, que chamamos de reencarnação, num novo corpo, numa nova personalidade, com uma nova família, uma nova situação social. Eis então o que é a morte para o Espiritismo. Uma passagem, a ponte para a continuidade da vida. E na verdade, você sabia que nem este nosso corpo orgânico verdadeiramente morre? Na verdade não, porque tudo se transforma na natureza, tudo está interligado e tudo serve para novas vidas. Ou seja, os elementos que constituem o nosso corpo orgânico retornam para a natureza. E em retornando para a natureza, darão um novo ciclo de vida a ela. Então nem o corpo orgânico, de fato, morre. E muito menos nós, as almas imortais. E como isso é lógico? Porque todos os esforços que fazemos aqui na Terra para aprender, para nos melhorar, os amores queridos que vamos tendo, as grandes amizades, enfim, tudo que fazemos aqui na Terra tem agora uma razão de ser, tem agora um porquê mais profundo, porque nós vamos levar tudo isso conosco, de volta ao mundo espiritual, de onde viemos quando nascemos. Então, quando alguém perguntar, afinal, o que é a morte? Respondamos com toda a convicção que o Espiritismo nos dá. A morte é apenas a passagem de volta para o mundo espiritual. A morte é apenas a nossa libertação, enquanto almas, deste corpo que chegou ao seu ciclo final de existência material. A morte é a ponte que nos leva de volta à espiritualidade para continuarmos a viver. Porque nós temos uma única vida, mas muitas existências. Esta é uma delas. Já tivemos outras, como teremos sim algumas outras pela frente. Na medida em que vamos evoluindo, vamos nos aperfeiçoando e vamos então estendendo esse prazo, esse tempo entre uma encarnação e outra. Portanto, o espírita não teme a morte. O espírita encara a morte com naturalidade. Mas isso não quer dizer que o espírita não tenha sentimento, que o espírita não tenha saudade daqueles que já partiram. Mas quando ele sentir que está chegando o seu momento, ele vai elevar o seu pensamento a Deus, numa oração,
para que os bons espíritos o amparem nesse momento de transição. E se ele tiver a oportunidade, ainda vai consolar os entes queridos para dizer a eles: tenham calma, não é o fim, eu continuarei com vocês. Amem-se, porque eu continuarei a amá-los e trabalhar com vocês agora pelo lado espiritual, porque a vida continua. A morte é simplesmente a porta que abre para nós, os seres humanos, a vida futura. Eis então o entendimento que o Espiritismo tem sobre a morte.